Queria começar agradecendo a oportunidade, primeiro a Deus, de estar vivo, de estar aqui nessa igreja, poder estar congregando com os irmãos. Queria agradecer ao irmão Joviano, presbítero da nossa igreja, e na pessoa da sua esposa, a irmã Andréia, também, por ter permitido, me dado a oportunidade para que eu fizesse essa palestra. Também queria agradecer a direção ao nosso pastor Argemiro e a sua esposa, que sem os líderes dessa igreja nada estaria acontecendo. Então, também queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Também a Gabriela, que é bastante amiga da minha esposa Jennifer, e que quando surgiu esse convite dela também, eu fiquei bastante feliz. É uma coisa que eu sempre tive vontade de falar, o que eu vou falar aqui hoje. E, como ela disse, o mundo está nos atacando e a gente tem que saber a nossa identidade. A gente tem que saber nos defender e saber quem é o Deus que a gente crê. Não ter vergonha disso. Na verdade, a gente tem que se alegrar e que a gente tem ao nosso lado o Criador de todo o universo. E a melhor pessoa que a gente poderia ter ao nosso lado é quem a gente tem, é quem a gente louva, quem a gente adora. Então, hoje a palestra vai ser sobre intitulei como cristão em seu pleno potencial, porque, a princípio, o objetivo da palestra é que a gente fale, a gente sabe que é nosso dever a gente orar, a gente jejuar, a gente ler a Bíblia, ler a palavra. Só que a vida também tem mais coisas além disso. A gente precisa ter nosso trabalho, a gente não vive 24 horas na igreja. A gente tem a nossa vida no nosso lar, com a nossa família, a gente tem a vida com os nossos amigos, a gente tem a vida no nosso bairro, no nosso local de trabalho. E esse é um dos objetivos da palestra no dia de hoje. Eu vou apresentar os tópicos que a gente vai falar no dia de hoje. Então, esses serão os tópicos. Eu começarei falando sobre o panorama dos evangélicos no Brasil, o cristão na universidade, o cristão no seu trabalho, cristãos que se destacaram em seu trabalho, e a parábola dos talentos e o pleno potencial da mente humana. Um dos objetivos da palestra do dia de hoje é a gente falar que é muito bom e a gente tem que querer, e graças a Deus que acontece que tem muitos pregadores, tem muitos levitas na casa de Deus. Mas, além do trabalho que a gente faz para Deus, a gente precisa ter o nosso trabalho na sociedade. Porque é através do trabalho dos irmãos que os irmãos dizimam e que isso permite que a igreja continue seu trabalho na terra. Então, esse também é um dos objetivos. Eu vou começar falando, então, sobre estatísticas dos evangélicos. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante de números, de estatísticas, e, porventura, pode ser que hoje, no dia de hoje, acredito que nem todos que estão aqui são evangélicos. Então, eu vou apresentar um pouco sobre o perfil dos evangélicos no Brasil. Falando sobre renda, sobre educação, sobre porcentagem. Eu tenho que ficar mais perto aqui. Então, assim, hoje nós somos 31% da população do Brasil. O Brasil hoje, agora no último censo que saiu do IBGE, saiu que a gente tem 208 milhões de habitantes e 31% da população hoje no Brasil é evangélica. Isso dá 64 milhões de pessoas no nosso Brasil que acreditam em Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma. E é bem interessante que cresceu muito o trabalho de propagar o evangelho no nosso país. Como vocês podem ver, em 1970, só 5% da população do Brasil era evangélica. Hoje nós somos 31%. Então foi graças a um trabalho de evangelismo que todos os irmãos
de várias igrejas evangélicas tiveram no nosso país para que o evangelho se disseminasse na população. Alguns dados sobre a questão de escolaridade dos evangélicos. 49% dos evangélicos hoje têm ensino médio completo, 35% têm apenas o ensino fundamental, e 15% têm ensino superior. E nesse tópico eu queria falar bastante no dia de hoje sobre a questão do ensino superior, porque, como podem ver, na população em geral, 21% da população hoje do Brasil tem ensino superior completo. Em nosso meio é 15%. Então, em termos, a gente está 6% abaixo da média. E isso é uma coisa que a gente tem que melhorar. Hoje eu não estou aqui para criticar ninguém, hoje eu estou aqui para apresentar o cenário e falar como que a gente pode mudar isso, como a gente pode crescer, como que a gente pode se desenvolver pessoalmente, como a gente pode aperfeiçoar o nosso trabalho e como a gente pode crescer e prosperar no nosso trabalho e nossa vida pessoal. Aqui também alguns dados sobre renda, né? Se vocês analisarem, um problema que acontece no nosso país hoje é que a gente não atinge muito bem o público de mais alta renda. A gente não tem muitas pessoas, das pessoas mais ricas do Brasil que são evangélicas. É muito difícil conseguir alcançar a vida dessas pessoas. Hoje, 69% dos evangélicos no Brasil ganham até 3 salários mínimos, que equivale a R$ 3.960 por mês. 31% ganha mais do que R$ 3.960 e 2% ganham mais do que R$ 13.200, que são 10 salários mínimos. Isso mostra uma discrepância, né? Que conforme vai aumentando a renda da pessoa, cai a porcentagem que são evangélicos. Isso aconteceu muito nos países europeus. Muitos países europeus, como Suíça, Noruega, Finlândia, eram países que eram muito evangélicos no passado, tinham um evangelho disseminado em toda a população, só que conforme o país foi enriquecendo, talvez pelo comodismo, por se apegar ao conforto, as pessoas acabaram se afastando da fé, deixando de servir a Deus, o que não deveria ser, né? Pode passar. Aqui alguns dados nacionais. Quando eu li isso, eu fiquei muito intrigado, porque hoje, embora a gente seja 31% da população, alguns estados no nosso país são menos evangelizados do que a própria África. O Piauí é o exemplo, é o estado menos evangelizado do Brasil. Hoje, só 9,7% dos piauienses são evangélicos. Então, é um estado que precisa bastante de missão, e é um estado que, se for ver, alguns países africanos, como a África do Sul, supera o Piauí em termos de evangélicos. Então, tem muito trabalho a ser feito. Tem Rondônia, que é o outro extremo, é o estado mais evangelizado do Brasil. 34% da população de Rondônia hoje é evangélica. E esse é o que mais me assustou. Eu converso bastante com o meu líder, quando eu estava na Almadur, eu conversava bastante com o irmão Carlos, evangelista de nossa igreja, que sobre a questão de umas últimas das profecias antes de Jesus voltar, seria quando o evangelho for pregado a todo o reino. Daí eu falava, mas será que no Brasil? Acho que no Brasil já acabou, acho que não tem mais ninguém que ainda não ouviu falar sobre Jesus, que Jesus morreu por nós, que Jesus é Deus, que Ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e que a gente deve gratidão a Ele por isso. Mas ainda eu descobri que ainda existem 11 cidades no Brasil que não tem nenhuma igreja evangélica. Então, ainda tem no nosso país, e 11 dessas cidades, 9 são no Rio Grande do Sul. Então, aqui é um estado que tem muita obra para fazer aqui. Tá. Agora, como a Gabriela falou sobre como nossa fé está sendo confrontada. Esse é um estudo que mostra que 70% dos evangélicos hoje que entram na universidade abandonam a sua fé. Isso é muito ruim. O que eu quero falar hoje é que a gente não tem que ter medo, e quando a gente tiver... Eu não tenho filho ainda, mas quando eu tiver meu filho, ficar com medo desse dado e falar, nossa, mas então eu não vou mandar meu filho para a universidade porque ele tem 70% de chance de desviar. Não. Já que eu sei desse dado, eu tenho que preparar em dobro o meu filho. Eu tenho que orar com a minha família, eu tenho que ler mais a palavra, eu tenho que preparar a mente do meu filho,
para que ele chegue forte na universidade e para que ele não seja facilmente manipulável, mas que ele defenda com veemência a fé dele e que ele tenha bons argumentos, que com certeza Deus vai abençoar, porque Deus abençoa quem trabalha em prol do seu reino, em quem investe tempo na sua obra, em quem investe tempo da sua palavra. Eu fui num evento com a minha esposa e alguns amigos lá em Novo Hamburgo, chamado Impactar, que é um encontro nacional dos jovens, e foi falado uma coisa que eu achei muito interessante. Um pregador que estava lá falando, ele disse que se a gente não lê a palavra, a gente não vai orar, a gente vai orar errado, a gente vai cantar errado, a gente vai jejuar errado. Então a gente tem que ler a palavra, tem que saber defender a nossa fé para poder estarmos prontos, porque o mundo vai nos confrontar e cada vez mais. Eu lembro que desde quando eu tinha uns 12 anos, eu ouvia falar que na China, na Coreia do Norte, os evangélicos eram perseguidos. Só que hoje, em 2023, a gente está sendo perseguido no nosso país. Essa realidade também chegou ao nosso país. E a gente tem que estar preparado para isso. Não está no slide, mas eu gostaria de falar também. Estavam passando um projeto de lei chamado PL da censura, que eles estavam querendo proibir alguns versículos bíblicos. Então, isso é para a gente ver aqui que essa realidade está chegando à nossa porta. E a gente tem que se preparar isso. A gente tem que se preparar para isso, tem que preparar nossos filhos, tem que preparar a nós mesmos, para que nós estejamos fortes para combater isso. Esse mostra um estudo da Universidade Federal de Uberlândia, que é uma cidade que fica em Minas Gerais. Nessa universidade foi feita uma pesquisa sobre estudantes de ciências sociais. E olha que chocante, embora 31% da população seja evangélica, no estudo que foi feito nessa universidade, dos estudantes de ciências sociais, só 8% eram evangélicos. Ou seja, menos 1/3 do que a média. Por que isso acontece? Será que... Porque nós somos capazes de ir para a universidade, nós somos capazes de ter um ensino superior, de concluir a graduação. Por que isso acontece? Será que é por causa de medo que a gente tem de frequentar a universidade? Será que é porque nos falta um pouco de desejo, de desenvolvimento pessoal, de a gente não se acomodar, mas a gente sempre buscar o melhor? E nesse estudo mostrou que 60% desses estudantes de ciências sociais não tinham nenhuma religião, não acreditavam em Deus. E isso é alarmante, é muito, muito preocupante. Porque esses estudantes de ciências sociais, no futuro, serão professores que estarão dando aula para o seu filho, para o seu filho, para o seu filho, para o meu filho no futuro. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Aqui, como eu falei ali sobre a renda, eu fui pesquisar para saber qual que é a porcentagem de médicos que eram evangélicos, de engenheiros que eram evangélicos, de arquitetos que eram evangélicos. Eu não encontrei. Eu só encontrei de juiz. E eu encontrei que só 6% dos juízes hoje do Brasil, que são chamados de magistrados, são evangélicos. Isso é muito preocupante. A gente tem que aumentar esse número. Não só pelo número, mas porque a gente tem que ter representante do nosso povo, eleito por Deus, que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a gente consegue chegar lá. Só que a gente tem que se esforçar, a gente tem que estudar, a gente tem que ser persistente e Deus vai abençoar. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Aí agora esse assunto é um pouco espinhoso, mas a gente vai ter que abordar hoje. Não falando de político A ou político B, mas um dado. Eu coloquei ali no slide. Muitos cristãos se desviam na universidade devido a uma ideologia que busca anular a existência de Deus, que busca debochar da existência de Deus e colocar no lugar de Deus o Estado. Como se o Estado fosse solucionar todos os nossos problemas, em que o Estado vai resolver tudo. Qualquer problema que você tiver, o Estado está lá para resolver. E a gente sabe que não é isso. A gente tem que ter nossa esperança em Deus. Claro, podem ter bons políticos, podem ter políticos que vão ser honestos, que não vão desviar dinheiro público, mas a nossa esperança tem que estar firmada em Deus, porque Ele é o único que é o único que nunca falha, é o único inefável e é o único que vai estar com a gente em todos os momentos de nossa vida. Essa ideologia surgiu a partir de um filósofo chamado Karl Marx. Por que eu vou falar desse filósofo? Porque o que ele prega é exatamente o contrário ao que a gente vive. Ele escreveu no livro dele, é um filósofo inglês,
Ele é o pioneiro de toda essa ideologia hoje que está se infiltrando em muitos países, nosso país cada vez mais, que é o marxismo. E ele é um filósofo que ele escreveu um livro em 1848, chamado Manifesto Comunista. E nesse livro, ele coloca claramente, eu já li esse livro, estou falando porque eu li, uma vez eu apresentei na escola dominical, eu deixei grifado ali. Está escrito claramente nesse livro, que é um manual dessas pessoas que seguem essa ideologia, está escrito ali, que um dos objetivos dele é acabar com a religião, com a liberdade e com a justiça. E por que a gente precisa saber disso? Porque a gente já está pronto, porque é isso que eles querem. Eles querem acabar, eles não querem só um Estado laico, eles querem um Estado ateu. Eles não querem um Estado que você não possa professar sua fé. Eles querem um Estado que você seja proibido de professar sua fé. E é isso que a gente vai ter que enfrentar, e é para isso que a gente tem que estar preparado. Pode passar. Agora, mudando um pouco, né? A gente está falando de universidade, falando sobre renda, a gente tem que falar sobre o trabalho. Mais para frente eu vou falar algumas coisas, né? Que nosso próprio Deus, Jesus Cristo, trabalhava. Então, se ele que era Deus trabalhava, a gente também tem que trabalhar. E por que eu estou falando sobre esse assunto? Por causa desse dado. 24% dos jovens hoje, entre 15 e 29 anos, nem estudam e nem trabalham. E isso é uma coisa muito preocupante, porque aí a pessoa não está sendo produtiva, né? A pessoa pode estar só estudando ou pode estar só trabalhando. Mas agora não fazendo nada, se a pessoa tem saúde, nem bíblico isso né? Porque o próprio, já em Gênesis foi dito, né? Com o suor do teu rosto obterá alimento para que é o seu dever fazer isso e que depois você vai voltar ao pó da terra. Então é um mandamento de Deus ali já em Gênesis, né? Que é nosso dever. Aqui, Gênesis no capítulo 3, no versículo 19. Com o suor do teu rosto você obterá alimento até que volte à terra que foi formado. Ou seja, não é com o suor do rosto do outro, é com o suor do meu rosto. Então é eu que tenho que prover, é eu que tenho que trabalhar. E não só trabalho manual, necessariamente embaixo do sol, mas aprender alguma habilidade. Seja aprender a mexer com som, com computador, mexer em mídia social, tudo isso é trabalho. Né? O trabalho é algo que você tem que dedicar um tempo para aprender uma habilidade que é útil na sociedade. Isso é o trabalho. Então é nesse sentido. Pode passar. Por que falar sobre o trabalho, né? Porque nosso maior exemplo de ser humano, Jesus Cristo, trabalhou. Jesus Cristo era carpinteiro. Então, se ele que foi o criador de tudo, que criou eu, que criou todo mundo que está aqui, que criou os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, se ele se fez homem e trabalhou, quem sou eu para não trabalhar, né? E quem é todo, por isso que é muito importante. Também dos seus discípulos, Jesus não chamou nenhum discípulo que estava deitado na rede sem fazer nada, né? Todos estavam sendo produtivos em alguma coisa. Pedro e Tiago eram pescadores, André também era pescador, Mateus era um funcionário público, era cobrador de impostos, todos tinham uma profissão. Tá, a definição de trabalho, né? O que é o trabalho? É um conjunto de atividades artísticas, falando sobre a definição, né? De curiosidade do sentido da palavra. Conjunto de atividades produtivas ou intelectuais ou artísticas exercidas pelo homem, né, gerando uma utilidade para determinado fim. Então, como eu falei, o trabalho não é necessariamente tá tendo que fazer alguma coisa braçal, que também é digna, mas é aprender alguma habilidade que seja útil na sociedade. Isso é trabalho. Então, quando alguém, as mídias da igreja colocam, vão filmar, vão tirar foto dessa palestra e vão divulgar nas redes sociais, isso é um trabalho, porque isso é uma divulgação do que está acontecendo. E a qualidade do que o Lucas vai fazer vai ser melhor que a minha, porque ele tem mais habilidade do que eu para fazer isso. Então, é um trabalho que deve ser reconhecido também. Também uma outra definição de trabalho é a feitura ou execução, né? E execução de uma obra artística, intelectual, né? Intelectual, desde ser um professor de uma universidade, um professor de escola pública, artística,
seja um pintor, seja alguém que trabalha no Circo de Soleil, fazendo acrobacias, isso é um trabalho também. Tem pessoas que pagam ingresso para assistir um espetáculo, isso é um trabalho também. Tá, pode passar. Aqui são mais versículos da Bíblia falando sobre o trabalho, e esse daqui é muito interessante, né? Tudo na Bíblia é muito interessante, mas isso me chama muita atenção. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, diz: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens. Então, quando a gente trabalha, por mais que às vezes a gente está insatisfeito no local que a gente trabalha, por mais que a gente tenha problemas, a gente não é por causa disso que a gente deve trabalhar de mau gosto, não é por causa disso que a gente deve chegar se arrastando no trabalho. A gente tem que trabalhar de bom ânimo, e a Bíblia diz isso, no Novo Testamento. Então, a gente tem que trabalhar como se fosse para Deus. Então, isso é uma coisa também que eu queria atingir na palestra de hoje, porque também dessa ideologia que a gente fala, eles falam muito sobre exploração, falam muito contra o trabalho. Eles falam muito a favor de você ficar em casa sem fazer nada. Mas a própria Bíblia diz que a gente tem que trabalhar. Em Colossenses diz que a gente tem que trabalhar com bom ânimo, como se fosse para Deus, e não para os homens. Também em Efésios capítulo 6, versículo 7, diz: trabalhem com entusiasmo, como se servisse ao Senhor e não aos homens. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, diz: façam tudo, esse é difícil, hein? Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus. Então, a gente não pode ficar murmurando nosso trabalho, por mais que às vezes dê vontade, a gente tem que se segurar. Se a gente for observar a palavra, a gente deve segurar isso para a gente. Se a gente estiver insatisfeito com o nosso trabalho, a gente tem que buscar agir. Então, se eu não estou satisfeito no meu trabalho, eu tenho que buscar alguma forma, me aperfeiçoar, ou aprender outra profissão, aprender alguma outra habilidade para sair do meu trabalho. Mas o ideal seria que eu não ficasse reclamando, não, mais um dia no meu trabalho e tudo mais. Isso não está de acordo com a palavra. Também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então, é trabalhar com as próprias mãos e não com as mãos dos outros. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou aqui para mostrar o cenário. Como a gente viu, 24% dos jovens não trabalham nem estudam, e a gente tem que mudar isso. Porque se a gente é imitador de Cristo, se o nosso maior exemplo de fé, o nosso maior exemplo de perfeição trabalhava, a gente tem que seguir o exemplo dele e trabalhar também. Aqui um pouco de história do trabalho, né? Eu lembro que quando eu aprendi na escola sobre como era o trabalho das pessoas antigamente, eu ficava muito chocado, assim, eu ficava muito apavorado, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Porque no século XVIII, por exemplo, né, na chamada Revolução Industrial, que é de 1701 a 1799, as pessoas trabalhavam em média 16 horas por dia. 16 horas por dia, ou seja, elas só tinham 8 horas para dormir, jantar, conversar com a esposa, com o filho, com o marido, e isso era muito ruim. E hoje, a média é de 8 horas por dia. Então, a gente está no melhor momento da humanidade para trabalhar. Agora, a gente tem direitos trabalhistas, desde do governo de Getúlio Vargas, em 1943, ou seja, já tem quase 80 anos já, que a gente tem um trabalho de CLT, que, em tese, deveria ter férias remuneradas, 13º, licença paternidade, licença maternidade. A gente tem benefícios que os nossos bisavós não tinham. Então, a gente tem que ser grato por isso. Ali na última também, hoje, eu estava pesquisando, a carga horária normal de trabalho hoje são 44 horas semanais. Então, se a semana são 7 dias, 24 horas, 168 horas por semana. Se a gente conquistar um trabalho normal de 44 horas, ele vai ocupar só 26% do nosso tempo. Então, a gente não tem desculpa para não buscar um trabalho. A gente vai ter 74% do nosso tempo no trabalho normal, que a gente não vai estar trabalhando. E por que trabalhar? Né? Porque trabalhar você pode te ajudar. Com o trabalho você vai conseguir dizimar para manter a igreja. A igreja
essas luzes, elas têm um custo, a igreja também paga IPTU, a igreja precisa de funcionários, e o dinheiro não cai do céu, não vai ser um anjo que vai trazer, vai ser os irmãos em Cristo, através de seus trabalhos, que vão trazer, que vão ajudar a manter e prosperar a igreja do Senhor, como foi desde a época de Jesus e seus apóstolos, de Paulo, onde ele foi estabelecendo as igrejas, os membros da igreja eles também ajudavam, e hoje a gente continua ajudando. Aqui também. Por que ofertar? Porque quanto mais a gente ofertar, mais trabalho missionário vai ser feito. A igreja aqui tem trabalho missionário no Uruguai, na Argentina. Então, quanto mais a gente poder ajudar na obra do Senhor, mais a gente vai levar o evangelho a outros povos, a outras nações. Falando um pouco sobre a história da Assembleia de Deus, a igreja que a gente congrega. Na época de 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingren eram suecos, que eles foram missionários, ou seja, eles foram enviados de um país até o Brasil. Quando aconteceu isso, eu li um dado que em 1872, isso, só 0,1% dos brasileiros eram evangélicos. Hoje a gente é 31%. Mas isso só foi possível graças a pessoas que se empenharam no trabalho de Deus, que leram a palavra, que buscaram a presença de Deus e que se dispuseram a levar a palavra de Deus a uma outra nação. E hoje a gente está aqui, foi alcançado através disso. Se os irmãos não tivessem feito isso, talvez hoje eu não fosse evangélico. Então, isso é muito necessário para a gente continuar esse trabalho. Porque quando a gente consegue um trabalho, se um dia nosso pai, nossa mãe, nossa irmã tiver alguma dificuldade financeira, estiver passando por algum problema de saúde, a gente pode estender a mão e pode ajudar essa pessoa, porque nosso Deus é o maior exemplo disso, de servir o próximo, de oferecer o seu único filho para morrer, para que nossos pecados sejam perdoados. Então, se a gente for seguir o exemplo de Deus, a gente vai, através do nosso trabalho, a gente pode ajudar uma pessoa que realmente esteja precisando no momento de aflição. E assim a gente vai estar imitando a Deus. Também com trabalho, com educação financeira, a gente pode juntar dinheiro para fazer um curso técnico, para fazer um curso de especialização, para prestar um concurso público e para poder ter nosso desenvolvimento pessoal. E outro motivo é que quando você não trabalha, né, se eu não trabalho, alguém vai ter que trabalhar para me sustentar. Então, se eu parar de trabalhar, a minha esposa vai ter que trabalhar mais, talvez eu vou ter que pedir ajuda para o meu pai, mas de alguém vai estar saindo esse dinheiro. Então, é melhor que seja eu mesmo, né, para que eu não dependa de ajuda de alguém, mas que eu possa ajudar alguém. Né? Isso seria o ideal. E se o nosso próprio Deus trabalhou, quem somos nós para não trabalhar? Pode passar. Tá, agora, o meu objetivo não era confrontar só todo mundo e só expor os problemas. Agora, o que a gente pode fazer daí em diante? Em quem que a gente pode se inspirar? Quem que a gente pode usar como nossa referência de ser humano, que através do seu trabalho conseguiu crescer, conseguiu desenvolvimento pessoal e ainda assim servindo a Deus? Aí esse também é o objetivo da palestra. Para a gente dar o melhor de si, né? Dê o melhor de si no que fizer, fazendo isso você será uma pessoa de referência. Através de um trabalho excelente, o nome de Deus é glorificado, porque nosso Deus é um ser de excelência. Então, se a gente for excelente naquilo que a gente faz, a gente vai estar sendo um imitador de Jesus Cristo. A gente vai estar sendo um imitador de Deus, que é isso que Ele é um ser excelente. Então, se a gente fazer as coisas mais ou menos, a gente não vai estar imitando a Deus. A gente vai estar imitando outra coisa, mas não a Deus. Isso é muito legal. Esse tema eu achei muito legal pesquisando. Eu, pelo menos, quando eu estudei na escola, eu me formei no terceiro colegial em 2012, todos os cientistas que eu vou falar aqui, eu não fazia ideia que eles eram cristãos, que eles acreditavam em Jesus como Deus. Porque na escola a gente aprende sobre Isaac Newton, sobre Thomas Edison, sobre Galileu Galilei, e a gente não aprende que eles eram cristãos.
A gente só aprende o que eles descobriram, quais foram as suas invenções, mas eu, pelo menos na minha escola, todos os professores de física que eu tive nunca falaram sobre a religião deles, sobre se eles acreditavam em Deus. Eu achava, pelo conhecimento, pelo que me era passado, que todos eram ateus, que a ciência estava contra a Bíblia e que ou a gente acredita na Bíblia ou a gente acredita na ciência. Mas não é isso e vocês vão ver hoje. Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico era evangélico, era cristão, acreditava em Jesus como Deus. Nicolau Copérnico ele era um astrônomo polonês, que foi ele que descobriu que, através dos seus estudos de astronomia, que não era a Terra que girava em torno, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol, que é chamada de heliocentrismo. Então, quem descobriu isso, um grande fato, uma grande conquista da física, era uma pessoa cristã que acreditava em Deus, Nicolau Copérnico. Então, a gente não precisa se envergonhar da nossa fé. A gente tem grandes exemplos na ciência de pessoas que eram cristãs, que liam a Bíblia e que alcançaram grandes resultados através de seu trabalho. Johannes Kepler é outro exemplo, nascido na Alemanha. Johannes Kepler é bem famoso também. Ele descobriu que... Ele bem assim, aprofundado, né? Mas ele descobriu o formato em que os planetas orbitam em torno do Sol. Os planetas eles não orbitam em torno do Sol num círculo perfeito. É num que eles chamam de uma elipse, que a distância varia. A Terra ela orbita uma distância do Sol que é variável. Não é sempre a mesma distância. A gente está a X milhões de quilômetros, mas esses X milhões varia de 150 milhões, 140 milhões. Tem essa variação. E quem descobriu isso foi esse cientista. E olha o que ele disse. As leis da natureza nada mais são do que pensamentos matemáticos de Deus. Ele disse essa frase. Então, o que quer dizer? Quer dizer que ele estudava ciência e quanto mais ele estudava, ele não virava ateu, mas ele via o quão maravilhoso é Deus. Ele conseguia enxergar Deus através daqueles números, através daquelas leis que ele aprendia. E isso é muito, muito, muito interessante. E isso me edificou bastante. Outros exemplos. Galileu Galilei. Galileu Galilei era italiano. Ele que inventou o telescópio. Hoje, todas as imagens que a gente tem do universo, das galáxias, das estrelas, da Lua, são através de telescópios, que depois foram sendo aperfeiçoados. Mas o primeiro telescópio que inventou foi Nicolau Copérnico, que era cristão. Isaac Newton, um dos mais famosos da física, ele que as três leis de Isaac Newton, né, que são bem conhecidas, que é o princípio de ação e reação, o princípio da inércia e a força, sobre o conceito do que é força, de como que em newtons e tudo mais, é bem complexo, não vou entrar muito nesse tema. Mas olha a frase de Isaac Newton. Este magnífico sistema do Sol, planetas e cometas poderia proceder somente do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E a gente sabe quem é esse ser inteligente e poderoso. Ele é o nosso Deus, ele entregou seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados, ele nos ama, ele quer que a gente tenha cada dia mais contato com ele, que cada dia a gente ore mais, que cada dia a gente converse mais com ele, e que a gente trate ele, e que a gente busque essa intimidade. Sim, ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas a gente não precisa ter aquele medo, porque ele é todo-poderoso, eu não posso conversar com ele. Não, pelo contrário. Quanto mais a gente conversar com ele, mais ele vai falar em nossos corações. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito: peçam e vocês receberão, batam e a porta será aberta para vocês, quem procura acha, quem busca recebe. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede um pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Quanto mais seu pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E a gente tem que pedir e pedir uma maior proximidade dele. Pedir ser mais próximo dele, pedir imitar ele, e que o Espírito Santo guie o nosso comportamento, guie a nossa mente, que nos dê a direção. Outros cientistas cristãos Louis Pasteur, eu não sei pronunciar, não sei falar francês, mas assim que se escreve. Ele é um químico francês e ele fez o processo de pasteurização. O que é pasteurização? É o ato de você aquecer um líquido a 55 graus, mantendo a propriedade desse líquido e matando todas as bactérias. Esse é o processo que é feito com o leite.
Graças a isso, hoje a gente consegue conservar um leite por 2 meses na geladeira com a caixa fechada. Ou 1 mês, tem variação do tempo. Não sou especialista em engenharia de alimentos, mas tem um tempo que é prolongado e se não fosse através da pasteurização, isso não aconteceria. O leite não ia conseguir durar muito tempo. Então, e também não só o leite, com outras coisas. Quem descobriu isso era um químico francês, cristão, que escreveu a seguinte frase: quanto mais estudo a natureza, mais fico impressionado com a obra do Criador. Então, isso me faz cada dia pensar mais que a gente tem que ocupar esses espaços e que a gente não tem que ter medo daquele número de 70% dos cristãos que se diziam. Talvez possam ser cristãos que não criaram raiz profunda, como aquela parábola das sementes, mas que a gente tem que buscar. Não estou falando que todo mundo tem que fazer faculdade, mas quem sente, quem tem vontade, não fique com medo de entrar na universidade, de fazer um curso e se desviar de Deus. Pelo contrário, fortaleça a sua fé e estude mais, porque a gente tem que estar presente em todos os meios. A gente tem que ter médico evangélico, juiz evangélico, a gente tem que ter porteiro, recepcionista, todas as profissões. Que a gente tem que ter o nosso representante para poder levar a palavra de Deus, para as pessoas verem Jesus em nossas vidas. A gente tem que estar presente nos meios, para que nós sejamos a Bíblia que o mundo enxerga. A gente tem que ser luz, a gente tem que ser uma lamparina. Francis Collins, também muito importante, muito importante. Francis Collins ele era ateu, ele é um cientista norte-americano, ele era ateu e com 27 anos ele começou a ler mais sobre a palavra de Deus, ele começou a entender mais de ciência e quanto mais ele via sobre a ciência, mais maravilhado ele ficava e aí ele se tornou evangélico aos 27 anos. Ele foi responsável por sequenciar o DNA humano. Então, tudo que a gente sabe hoje sobre o DNA é graças a ele. Ele foi o pioneiro. Em 2001, ele sequenciou o DNA humano, e ele é evangélico. E ele disse essa frase: não tenho razão para ver uma discordância entre aquilo que sei como cientista, que passa o dia inteiro estudando o genoma humano, e aquilo que creio como alguém que presta muita atenção ao que a Bíblia me ensinou sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Ele disse essa frase, que ele não vê nenhuma discordância, enquanto mais ele estuda e mais ele aprende da palavra, isso não afasta a fé dele. Então a gente tem que se inspirar nessas pessoas. E por que às vezes a gente não consegue? Por que, como a gente falou ali no começo, porque hoje só 15% dos evangélicos têm ensino superior, enquanto na população em geral é 21%. Por vários motivos, talvez por esse receio de frequentar a universidade e se desviar, e sair da igreja, e parar de ler a Bíblia, e ficar em dúvida sobre a sua fé. Mas também através das crenças limitantes. Que são crenças limitantes? São ideias, pensamentos que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, a partir da nossa realidade, a partir da realidade da minha família. Porque uma coisa é um fato, né? A gente não escolhe onde a gente nasceu, mas a gente escolhe onde a gente quer chegar. E quanto mais a gente trabalhar, mais a gente estudar, seja a palavra de Deus, seja estudar sobre a nossa profissão, fazer cursos de aperfeiçoamento, mais longe a gente vai chegar. Mas isso não acontece muitas vezes por essas crenças limitantes. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre... Então a gente falou sobre o perfil dos evangélicos, a gente discorreu que a porcentagem de evangélicos que tem ensino superior é um pouco abaixo da média. A gente falou sobre a necessidade de ter um trabalho, de fazer um trabalho com excelência, de não murmurar no trabalho, de buscar o melhor. A gente falou sobre os cientistas que eram evangélicos, que acreditavam em Jesus como Deus, que a gente tem como se inspirar nessas pessoas, que conseguiram, através da ciência, ver que realmente Jesus era real, que Deus era real, e que quanto mais estudava, mais via Deus. E aí vamos falar sobre a parábola dos talentos. Em Mateus, capítulo 25, versículo 14, é dito sobre as parábola dos talentos. Os irmãos conhecem bastante essa parábola. Eu vou ler ela rapidamente. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, e ao outro deu 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Então, qual que é a reflexão que eu quero trazer sobre esse versículo? A reflexão de que a gente tem que ser produtivo. A gente tem que ser produtivo para Deus.
A gente não pode ficar parado. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. Fazendo isso, a gente vai multiplicar o nosso talento. Cada um não tem nenhuma pessoa que não tenha algo que sabe fazer de bem. Pode ter coisas diferentes. Eu posso fazer bem uma coisa, o Lucas outra, o Luiz outra, o pastor Argemiro outra, mas todo mundo tem algo que é muito bom. E a gente tem que procurar observar, nos analisar no que somos bons e buscar aperfeiçoar e melhorar o nosso talento. Fazendo isso, a gente vai multiplicar nosso talento. E como podem ver, depois na continuação desse versículo, é dito que o servo que não multiplicou o talento e que enterrou, ou seja, que não trabalhou, foi tirado o talento dele e dado para o que multiplicou 5 com mais 5, e ele ficou com 11 talentos. Então, quanto mais a gente se esforçar, o que eu entendo sobre essa passagem, quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente se dedicar, mais Deus vai nos dando capacidade para avançar cada vez mais. E fazendo isso, o nome de Deus pode ser cada vez mais glorificado. Cada vez você desenvolvendo mais no seu trabalho, você pode ajudar mais pessoas. Você pode ser um exemplo melhor para a sociedade. Aqui é outros exemplos de pessoas que multiplicaram seus talentos, né? Que pessoas que cumpriram o seu propósito. Essa luz hoje a gente tem que agradecer a Thomas Edison. Em 1879 foi ele que inventou a lâmpada. O telefone, né? Não um iPhone no dia de hoje, mas o primeiro telefone foi o Alexander Graham Bell, em 1876. Eu quis citar essas pessoas que são grandes fatos na humanidade, grandes invenções que aconteceram através de pessoas que eu acredito que multiplicaram seus talentos. Não se deixaram levar porque os outros diziam, mas estudaram, trabalharam, se esforçaram para cumprir seu propósito, para ter o seu desenvolvimento pessoal. Santos Dumont também foi quem inventou, brasileiro, né? Nasceu na França, mas depois veio para o Brasil, inventou o avião em 1906. O antibiótico foi um cientista, Alexandre Fleming, em 1928. Menos de 100 anos que o antibiótico foi inventado. O que eu quero dizer a gente pode fazer grandes coisas e mesmo assim servir a Deus. Não é porque a gente vai buscar se desenvolver pessoalmente que a gente vai se afastar de Deus, mas pelo contrário. Aqui eu deixei um exemplo também desse neurologista. Eu me inspiro nele, eu quero ser neurologista, é a especialização que eu quero fazer. Ele chama Jamer Oliveira Filho. Por que eu coloquei ele aqui? Primeiro, os irmãos não se escandalizam, mas eu vou fazer uma estimativa do salário desse homem, mas eu vou falar o processo que ele passou. Ele é um dos neurologistas de maior destaque no nosso país. Ele fez 6 anos de faculdade, depois ele fez 3 anos de especialização em neurologia, 2 anos de subespecialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Foram 19 anos de estudo. Vou voltar. Aqui, ó. Ele, médico neurologista, passou 19 anos de sua vida se aperfeiçoando, fez 6 anos de medicina, de curso de medicina na Federal da Bahia, 3 anos de neurologia na USP, 2 anos de subespecialização em neurointensivismo em Harvard, mestrado de 2 anos em Harvard, doutorado de 4 anos na USP e pós-doutorado de 2 anos em Massachusetts. Então, ele, para mim, eu tenho ele como referência, de uma pessoa que ficou 19 anos se aperfeiçoando. Queria eu que ele fosse cristão, não tenho essa informação, não consegui descobrir se ele é cristão ou não. Mas, se um dia for um neurologista tal como ele, eu posso virar um amigo de trabalho dele e falar de Jesus para ele. E ele provavelmente vai abrir mais o coração do que outra pessoa, pela proximidade, pela afinidade com... Que é assim, né? A gente tende a fazer amizade mais facilmente com pessoas que são um pouco semelhantes a nós. Só que para a gente alcançar essas pessoas, a gente tem que ter alguém no nosso meio lá. Pode passar. Tá. Aqui sobre a importância da escolaridade. Por que é tão importante? Por que eu estou falando de faculdade, de pós-graduação, de mestrado, doutorado? Porque isso é um fato. Em média, quanto mais o ser humano estuda, maior seu ganho financeiro. Esses aqui são dados, né? São médias. Esse é o último dado que tem, que eu achei com todos esses detalhes, assim, que é de 2009, que é do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Atendimento a Domicílio, que eles sorteiam pessoas, fazem ligação nas casas e perguntam dados. É feito pelo... É um departamento do IBGE, o PNAD. E aí o salário, aí ele fala sobre salário, né? O salário médio de quem tem apenas o ensino fundamental é de R$ 1.277 por mês.
o salário médio de quem tem ensino médio completo já sobe, podem ver, sobe em quase R$500, já sobe para R$1.700. O salário médio de quem tem ensino superior, quem tem faculdade, R$4.500. Quem tem mestrado, R$9.700. Quem tem doutorado, R$13.800. Quanto mais você estudar, mais você vai prosperar, mais você vai crescer. E isso eu não estou querendo dizer que quem já atingiu uma idade, quem não quis fazer um curso de faculdade e você tem um trabalho, o nome de Deus também é glorificado através da sua vida. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer para quem deseja, que para quem ambiciona ser um advogado, ser um juiz, ser um médico, ser um engenheiro, ser um arquiteto, ter alguma profissão que exige faculdade, eu estou aqui para encorajar. Hoje eu tenho 28 anos, mas quando eu tinha 16, hoje eu já acabei minha faculdade, agora eu vou fazer minha especialização, mas quando eu tinha 16 eu ficava confuso. E eu gostaria muito de ver alguém da minha igreja que falasse isso para mim. E por isso que eu quis trazer esses dados hoje, eu quis informar a todo mundo sobre isso. Porque eu quis fazer hoje o que eu queria que tivesse feito por mim, que eu tive que aprender um pouco mais com a vida. E quanto mais cedo a gente aprender as coisas, melhor, né? Agora eu vou falar sobre o nosso cérebro, a nossa mente humana. Como é lindo o que Deus faz. Às vezes a gente subestima as coisas que Deus faz. A gente fica esperando uma bênção, né? Um carro, uma casa, mas a nossa vida é uma bênção. Como a Gabriela apresentou, eu sou médico. Quando eu estudava sobre fisiologia, que é um funcionamento do corpo humano, quanto mais eu estudava, mais eu via o quão incrível era Deus. Porque só o simples ato de a gente ouvir, tem mais de 11 etapas que tem que acontecer certinho para que eu possa estar ouvindo. E tudo isso é um milagre, porque são 11 processos só na audição que tem que acontecer certinho cada um. Se falhar um, eu já não escuto direito. E tudo isso Deus deu de graça para a gente. E às vezes a gente não é grato pela nossa vida, mas a gente tem que ser grato. E se Deus quiser nos abençoar, Ele vai nos abençoar, mas a gente já tem que ser grato, a gente não tem que esperar algo para ser grato, a gente tem que ser grato a Deus no momento que a gente acorda. Porque a maior conquista que a gente poderia ter, que é a salvação, a gente já conseguiu, através de Jesus na cruz, que morreu por nós. E essa é a maior bênção que a gente pode ter. Esse daí é falando sobre o cérebro humano, né? Em tudo que eu falei sobre o trabalho, eu estou aqui para encorajar que o cérebro humano ele é fenomenal. A gente tem 86 bilhões de neurônios. E o que é memória? Como que eu gravei uma lei da física, o que é o princípio de ação e reação? Através de 2 neurônios, são 2 células, formando um caminho. Então, quando eu descubro a lei da inércia é isso aqui. Esse conceito que fica no meu cérebro, ele acontece através de um caminho que forma entre um neurônio e o outro. E a gente tem 86 bilhões de neurônios. Então, quando você estiver estudando a Bíblia e ficar com medo, nossa, mas eu não lembro aquele versículo, treine. Porque se você não tem nenhum problema, como talvez epilepsia, alguma doença realmente séria, cerebral, se você não tem nenhuma doença neurológica, você é uma pessoa normal. E toda pessoa normal tem uma capacidade imensa. Só que pelas nossas crenças limitantes, às vezes a gente não acredita em nós mesmos. E o nosso Deus é o maior exemplo disso. José era escravo e virou governador do Egito. Então a gente tem que se inspirar nessas coisas, né? A gente não está condicionado a ser para sempre a pessoa que talvez nossos pais foram, a ser da mesma forma que nossos pais foram. A gente pode mudar a nossa história. Isso daí falando, né? Que às vezes uma vez eu atendendo uma paciente me disse assim que eu estava fazendo uma conta para calcular a dose, na verdade era o filho dela, a dose de uma medicação pediátrica. Dela, nossa, mas são muitos cálculos. Daí eu gosto de matemática, fiz uma conta ali de cabeça. Dela, nossa, você é uma calculadora. Daí eu falei, quem fez a calculadora foi o ser humano. Não foi a calculadora que fez o ser humano que fez a calculadora. Então a gente tem que acreditar nisso. Porque a nossa mente é muito capaz, só que a gente tem que se esforçar, não é fácil. Isso sim. A capacidade de armazenar informação do nosso cérebro equivale a 10 terabytes. 1 terabyte equivale a 1000 gigas. Então, eu estava pesquisando esses dias, aí eu vi ali, 10 terabytes equivalem a 156 pendrives de 64 GB, né, gigabytes. Um pendrive de 64 GB custa, em média, R$70. Então, a gente tem R$11.000 no nosso cérebro que Deus nos deu de graça. Só que a gente talvez não saiba usar ele. E eu estou aqui para incentivar que cada um estude mais. Não só na escola, mas a Bíblia também. Você quer saber os versículos, quer saber citar, você consegue. Você tem que se esforçar e acreditar nisso. Mas o seu cérebro é muito capaz. Deus fez um cérebro maravilhoso para cada um de nós
e que, quem dera, a gente usar ele para glorificar o nome de Deus, através de nosso trabalho, através de nossas vidas. Pode passar. Seja grato a ele por isso. Aqui é só uma curiosidade mesmo, né? Por que, né, Deus de excelência? Vocês já refletiram sobre isso? Olha só, todos os seres humanos vivem no planeta Terra. É um planeta. No nosso sistema solar tem 8 planetas. Na nossa galáxia tem milhões de estrelas. O universo, o tamanho do universo é medido em anos-luz, porque não tem como ser medido em quilômetros. Um ano-luz é a distância que a luz percorre, que a luz percorre em um ano, andando a 300 mil quilômetros por segundo. E mesmo em anos-luz, são 84 bilhões de anos-luz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim meu pensamento. Uma vez eu refleti. Deus poderia ter criado só a Terra, o Sol e a Lua. Estaria, né? Se ele tivesse um pensamento de, tá bom já, um pensamento mais ou menos, ele poderia ter feito só isso. Mas ele fez um universo... eu não consigo imaginar esse número, tá aí, mas eu não sei o que são 84 bilhões de anos-luz. E ele fez isso porque ele é Deus de excelência. Ele não é um Deus do mais ou menos, ele é um Deus do melhor. Ele é um Deus da excelência. Ele fez tudo isso para revelar a glória dele, que ele é magnífico. E que quanto mais a gente estudar, quanto mais ciência a gente estudar, mais a gente tem que ter nossa fé fortalecida, e não o contrário. E tudo isso que eu falei, eu mostrei de salários ali, eu mostrei de cristãos que tiveram bom desempenho no seu trabalho, mas o objetivo não é para glorificar o homem, mas que através de nosso aperfeiçoamento do trabalho, Deus seja glorificado. E que a gente não esqueça que, embora tudo aquilo que eu falei do cérebro humano, isso não é nada perto da onisciência de Deus. Isso não é nada. Deus chamou cada uma das estrelas pelo nome, né, Job? E eu fui pesquisar, existem mais de 1 trilhão de estrelas. Imagina, só Deus mesmo, né? E ele é um Deus de excelência. Pode passar. Então, Deus vai te dar a oportunidade, o prepara com você. Então, Deus abre portas, mas a gente tem que estar preparado para aquelas portas, né? Se eu quero ter um emprego de neurologista no hospital, primeiro eu preciso fazer neurologia. Se eu quero ser um juiz, eu tenho que me formar advogado, eu tenho que ficar ali atuando 3 anos e depois eu tenho que estudar para esse concurso. Deus não vai cair do céu. Mas a gente estudando, a gente se esforçando, a gente pedindo Deus vai nos abençoando. E essa é a última imagem. Desculpe se fiquei um pouco nervoso, nunca falei para tantas pessoas assim. É minha primeira vez falando para tanta gente. Mas o que eu queria focar seja perseverante, acredite em Deus, não tenha medo que seus filhos não tenha medo de levar seus filhos para as universidades, mas fortaleça eles, leia a palavra com eles, busque a Deus e com certeza Deus vai abençoar. Só que a gente tem que se esforçar. Tem de bom ânimo, né? Salmos, no capítulo 31, versículo 24, diz: portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Então, a gente põe a nossa esperança no Senhor, a gente trabalha e Deus vai nos capacitando, Deus vai nos usando. Desculpe se falei muitas coisas, se fiquei um pouco nervoso. Eu queria agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.